Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais humanas e, por isso mesmo, mais fascinantes dos textos bíblicos, Pedro. Essa é uma história sobre transformação, sabe? Sobre como a impulsividade e a fraqueza pode ser transformada numa força incrível. Então, vamos lá! E para começar, fica aqui essa provocação. Será que a nossa maior fraqueza pode, de alguma forma, virar a nossa maior força? Essa pergunta está bem no coração da história do Pedro e, se a gente parar para pensar, está no centro da nossa experiência também. É possível pegar uma característica que só causa problema, como a impulsividade, e transformar em algo com um propósito? A jornada de Pedro nos dá uma perspectiva e tanto sobre isso. E aqui a gente já vê o contraste. É uma história de duas identidades. De um lado, Simão, o pescador, impulsivo, sem uma educação formal, um cara que na hora H foi dominado pelo medo. Do outro lado, Pedro, o apóstolo, a rocha, um líder ousado, um pilar da fé. A grande questão é, como essa mudança aconteceu? É isso que a gente vai desvendar. Então, vamos voltar lá para o começo de tudo. Para o homem que era Simão. Para a gente entender a rocha que ele se tornou, a gente precisa primeiro conhecer o diamante bruto que ele era. O Simão era da Galileia, filho de Jonas e irmão de André. Os relatos descrevem ele como um homem sem letras, ou seja, sem estudo formal. Mas Jesus viu algo mais nele. Ele era um verdadeiro diamante bruto, com potencial imenso escondido debaixo daquela superfície de pura impulsividade. E essa impulsividade era nítida. A gente vê isso quando ele tenta andar sobre as águas, mas aí o medo bate e ele afunda. A gente vê na reação super violenta dele de cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. E claro, naquela promessa fervorosa, mas que acabou sendo vazia, de que jamais negaria Jesus. Era um homem de extremos, totalmente movido pela emoção do momento. Agora, o que é bem interessante nessa citação é o seguinte: ela sugere que Jesus não via esses impulsos como falhas que não tinham conserto. Pelo contrário, ele viu o potencial por trás deles. A energia do Pedro não era o problema, entende? O problema era a falta de direção. Ele só precisava ser lapidado. E o processo de lapidação começa exatamente aqui. Vamos ver agora os momentos cruciais, o chamado e a confissão, que deram ao Simão os primeiros passos rumo à sua nova identidade. O primeiro passo é um nome novo. Jesus o chama de Cefas, que em aramaico quer dizer pedra ou rocha. E isso é muito mais que um apelido, é uma declaração de propósito. Jesus não estava nomeando quem Simão era, mas sim quem ele iria se tornar. Uma rocha firme, à base de algo completamente novo. Então vem esse momento de clareza total. Quando Jesus pergunta quem ele é o Simão Pedro quem acerta em cheio na resposta. O texto faz questão de destacar que essa não foi uma conclusão da cabeça dele, mas uma revelação divina. Foi a primeira vez que a impulsividade dele foi canalizada para uma declaração de fé profunda e correta. Só que a transformação não é uma linha reta, né? Antes de se tornar a rocha, o Simão precisou desmoronar por completo. 3. Esse número é muito importante. Apesar daquela promessa de lealdade até a morte, a pressão do momento foi demais. 3 vezes, ele negou conhecer Jesus. A sua maior demonstração de lealdade impulsiva foi seguida pela sua maior falha, uma falha movida pelo medo. Essa análise do Champlin é brilhante. Ele coloca a negação de Pedro não só como covardia, mas como uma batalha interna entre a fé e o que os olhos viam. E o que ele via era ameaça, perigo. Isso falou mais alto do que aquilo em que ele acreditava. O medo ofuscou a fé dele. É um momento de fracasso profundamente humano. Mas o fracasso não foi o fim da história. Na verdade, foi o fogo onde a sua nova identidade seria forjada. E aqui, a simetria é poderosa. Assim como foram 3 negações, Jesus oferece 3 oportunidades de restauração. E repare, ele não pergunta por que você me negou. Ele pergunta, você me ama? O foco está no relacionamento e não no fracasso. E a cada afirmação de amor vem uma missão. E note a progressão, de cordeiros para ovelhas. A responsabilidade vai aumentando. Jesus não está só perdoando Pedro, ele está reafirmando e até expandindo o propósito dele. O fracasso de Pedro não o desqualificou, na verdade, o preparou. Agora, a gente chega na transformação final. Vamos ver a prova irrefutável do que aconteceu quando aquela energia impulsiva foi finalmente alinhada com um propósito divino e cheia de poder. Os números aqui são impressionantes.
Depois do Pentecostes, o mesmo homem que negou Jesus por medo se levanta e prega um único sermão. O resultado? 3.000 pessoas se convertem. A voz dele, que antes foi usada para negar, agora inspira milhares. Então, o ponto crucial é este. O homem que se escondeu de uma serva agora confronta corajosamente as maiores autoridades religiosas, o Sinédrio. O medo foi embora e, no lugar, ficou uma convicção inabalável. E essa declaração ilustra a mudança de forma brilhante. Não é mais uma questão de escolha ou coragem. Virou uma necessidade. Não podemos deixar de falar. A impulsividade dele não desapareceu. Ela foi transformada num impulso santo, numa compulsão de compartilhar a mensagem. Não importava o custo. E o resto da vida dele é uma prova desse poder transformado. Ele escapa da prisão de forma milagrosa, a sua própria sombra se torna um canal para curas e ele deixa um legado por escrito que dura até hoje. O pescador instável se tornou, de fato, a rocha. E isso nos traz de volta à nossa pergunta inicial. A história de Pedro sugere que nossos traços mais problemáticos podem conter a semente da nossa maior força. A questão, então, talvez não seja como eliminar nossas fraquezas, mas como podemos permitir que elas sejam transformadas. Que potencial em cada um de nós está só esperando para ser forjado e virar propósito? Obrigada pela companhia.